E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, sei lá, que horas vocês vão assistir. Hoje vocês não vão ver o meu rostinho, tá? Estou com um probleminha na câmera, mas isso não vai impedir nada do nosso conhecimento, tá bom? Bora lá. Geografia, vamos novamente. Na aula passada nós falamos sobre os movimentos da Terra. Espero que todos tenham assistido, que tenham compreendido, que nós iremos precisar deles nessa aula de hoje, tá bom? O tema de hoje é clima. Mas o que seria clima, tá? Antes de a gente falar de clima, eu quero que vocês entendam que eu tenho dois termos diferentes. Eu tenho clima e eu tenho tempo. E os dois são diferentes. Tempo é diferente de clima. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente vai fazer essa diferenciação rapidinho, tá bom? O tempo, ele é mutável, ou seja, ele muda no decorrer do dia, no decorrer do mês, no decorrer da semana, ele vai mudar, tá? Ele é diário. Eu posso estar com um sol escaldante de manhã e uma chuva torrencial à tarde. Pode estar frio de manhã e quente de noite. Então, ele é diário, ele vai mudar e ele é variável. Essa variação de temperatura que a gente sente de um local para o outro ou de uma hora para outra, tá bom? Já o clima não. O clima, ele vai depender do tempo para existir, tá? Sem o tempo, não existe o clima. Para que exista o clima, eu preciso de um cálculo temporal, tá? Eu vou usar o cálculo do tempo para ter uma noção de clima. Para eu ter uma determinação de clima oficial de determinado local, eu preciso de 30 a 35 anos de análises do tempo, tá bom? E ele é estático. Depois que eu determino o clima daquele local, ele vai ficar por esse período aqui, ó, tá bom? Para somente depois, e se tiver variação, eu posso mudar a minha determinação de clima, tá? Então, o tempo é mutável e o clima vai depender do tempo e ele é o quê? Estático, tá bom? E ambos dependem de condições variáveis, ou seja, eles vão depender de determinadas condições. Quase não sai, não queria usar essa palavra, mas bora lá. Vai depender de determinadas condições, tá bom? Como as altitudes, as latitudes, o relevo, as vegetações e a continentalidade e maritimidade. Esse tema aqui, ó, essas condições variáveis, tem na apostila de vocês. Eu vou apenas explicar de um por um e a diferença entre eles, tá bom? Para vocês poderem ter noção do que significa cada um. Mas antes disso, vamos falar sobre isso aqui, ó, tá? Esse aqui é um mapa com vários tipos de formações temporais e de clima, tá? Essas barrinhas aqui, esse gráfico aqui, ele é chamado de climograma. Ele vai mostrar o clima daquela região ou daquele estado, ou daquele país, tá? Vocês podem ver que desse lado eu tenho a temperatura e ela é variável, ela está em graus Celsius, e eu tenho a precipitação. Para quem não sabe o que é precipitação, são as chuvas, tá? E ela está por milímetro, ou algumas são mostradas por metro cúbico. E eu tenho os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, tá? E elas são variáveis, porque isso aqui é um climograma mostrando os cálculos do tempo. Podem ver que os dias eles vão variar. Essa linha vermelha aqui representa a temperatura e essas barrinhas azuis vão representar as precipitações ou as chuvas, tá bom? Aí eu tenho os nossos principais tipos de climas do Brasil. Eu tenho o equatorial, que está de verde, semiárido, que está de bege, subtropical, azul, roxo, tropical de altitude, verde, tropical litorâneo e rosa, tropical típico. E cada um deles está sendo representado por um climograma diferente. Então, se vocês virem um climograma parecido com esse aqui, ó, de Cuiabá, em que eu tenho chuvas abundantes em janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro, e uma variação baixa de temperatura, eu tenho um clima o quê? Tropical típico, tá? E cada um deles vai variar de acordo com o seu climograma, do seu cálculo de tempo anual, no caso do clima, de 30 a 35 anos. Mas por que existem tantos climas? Por quê? O que acontece? Na aula passada, eu trouxe esse GIF aqui para vocês, em que
eu mostro o eixo de inclinação da Terra, eu tenho aqui no meio a minha linha do Equador, e essas setinhas aqui são as radiações solares. Os raios solares incidem, ou seja, batem diretamente aqui, ó, nesse eixo de inclinação. No eixo de inclinação não, desculpa, nessa linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser, porque ele recebe praticamente direto esses raios solares, tá bom? Vamos abrir o globo e mostrar para vocês. Aqui, ó, como se a linha do Equador passasse bem aqui. E a zona vermelha é onde recebe a maior quantidade de raios solares. É chamado de zona equatorial ou zona tropical, tá? Que fica entre esses trópicos aqui, ó. E quanto mais longe do Equador, vocês podem ver que vai ficando azulado ou esbranquiçado aqui embaixo, eu vou esfriando o meu clima, a minha temperatura. Por isso que dizem que quanto mais perto do Equador, mais quente, quanto mais longe do Equador, mais frio, tá? Porque eu vou me distanciando dessa forte incidência dos raios solares, tá bom? Aí, ó, para mostrar para vocês, eu tenho 3 principais zonas climáticas. Elas são conhecidas como polar, temperada e tropical. A linha do Equador, que é essa bem aqui no meio, ó, ela separa o mundo em 2 hemisférios, ou seja, 2 metades, em que eu tenho o hemisfério norte e o hemisfério sul. Por isso que eu tenho temperada norte, temperada sul, polar norte, polar sul, ou a gente chama de glacial ártica ou glacial antártica, não tem problema, tá bom? Aí eu venho, aqui próximo da linha do Equador, eu tenho a zona tropical, que é considerada a zona mais quente do mundo, ou a que recebe os maiores incidências de raios solares, como eu já falei, tá? Aí eu venho para a zona temperada. Peraí, temperada, tempero, cheiro verde, tomate, cebola, alho, quase. Pra gente na comida tempero é isso. Mas pro clima, tá? Eu posso dizer que na zona temperada eu tenho sim a presença de temperos, que são o quê? Alguém sabe? Quais são os 4 principais temperos do nosso clima? Não? Bora lá! Temperada, os nossos 4 temperos são primavera, verão, outono e inverno. Então aqui, ó, nessa zona temperada, tanto na norte quanto na sul, eu tenho a presença das 4 estações. Não que não tenha no resto do mundo, mas aqui elas são mais visíveis. Quem reside nessas zonas temperadas, elas conseguem perceber a modificação, a passagem das estações do ano. Quando é inverno, neva, quando é outono, as folhas caem, verão está quente, primavera, as flores brotam, desabrocham, no caso, não é isso? Então, na zona temperada eu tenho esses 4 temperos, por isso que a gente chama de temperada. Não é por isso, mas para vocês aprenderem, tá bom? Que é a presença das 4 estações do ano. E na zona polar são consideradas áreas de maior frio, tá? Tanto é que eu tenho o Polo Norte, o Polo Sul, como vocês conhecem, tá? Ou o Ártico e o Antártico, que são as zonas polares. Mas aí, por quê? Por quê que existem esses climas? O que que influencia, tá? Os fatores que influenciam no clima, que são aqueles que a gente citou lá no primeiro slide e que tem na apostila de vocês, caso vocês tenham esquecido disso, tá? Nós iremos começar com as altitudes. Não é altura, é altitude, tá bom? A altitude, ela é calculada em relação ao nível do mar, que é isso aqui, ó. Eu tenho os meus oceanos, que são os nossos mares, tá? Ele tem um nível, uma altitude que a gente chama, tá? E a temperatura é medida em relação a isso. Desculpa, o clima ele é calculado em relação a isso, as nossas altitudes, tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte: a altura é diferente de altitude. Como eu falei, a altitude ela vem do nível do mar até a ponta do relevo que vocês estão analisando, ó, em relação ao nível do mar. Já a altura, ela é da base, por exemplo. Quando você está se medindo, você vai do seu pé, que é a sua base, até o topo, que é a sua cabeça. Ah, eu tenho 1,70, 1,50 de altura, 1,65 de altura, tá? Ou seja, da sua base ao seu topo. A altitude não, é do nível do mar para cima. Professora, eu vou pegar uma fita métrica e vou medindo até aqui? Não, eu já tenho as minhas medidas de relevo, tá? Se chegou a 4.000 metros de altitude, eu já tenho uma área de montanha.
Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula, que a gente vai ter o tema de relevo, tá bom? Ah, professora, mas eu tava lendo o Monte Everest tem 30 mil metros de altura. Não sei onde tu viu isso, 30 mil metros. Mas, quando ele fala altura, os alpinistas eles vão medir a altura, que é o quê? Base da montanha, tá? Até o seu topo. A altitude, que é o que nós estamos trabalhando, é do nível do mar até o topo. E a gente tem que ver outra coisa, que quanto mais próximo do nível do mar, mais quente, e quanto mais longe do nível do mar, mais frio. Por isso que algumas montanhas, alguns topos de montanhas, como tem aqui, ó, no pontinho A, eles são congelados, porque eles são de extrema temperatura, de extremo frio, tá bom? Aqui, ó, começamos no oceano e vocês podem ver que vai modificando. Tem áreas de serra pouco congeladas e os picos de algumas montanhas chegam a ser congelados justamente por causa das baixas temperaturas, ou seja, são extremamente frios. Para mostrar para vocês aqui, ó, nível do mar, 22 graus Celsius, pode chegar até 40 ou mais, dependendo da sua localização no globo terrestre. Lembrem lá das zonas climáticas, tropical, temperada e polar, tá bom? Que elas influenciam também na formação do clima. Aí eu vou subindo um pouquinho aqui no ponto B, vocês podem ver que já diminuiu a temperatura, ou seja, já esfriou mais um pouco, e eu vou subindo a minha altitude, tá? Até eu chegar num pico de uma montanha que pode chegar o quê? A ser congelada, tá? Aquelas montanhas de topo branco são as áreas de neve, tá nevando ali praticamente, tá bom? Aí nós vamos para as latitudes, mas vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Para não deixar vocês assim tristes, que eu sei que vocês adoram atividade, vocês podem estar resolvendo a atividade da apostila, tá? Isso foi só uma revisão, um conteúdo novo para vocês, na verdade, para vocês terem uma noção melhor das atividades que tem no material apostilado e vocês compreenderem o texto. Mas estou passando aqui para vocês, olha, do livro, página 84, questão 4 e 7, tá? Vocês podem estar respondendo e mandando a atividade para o meu PV no grupo. No grupo não, porque vai dar resposta para todo mundo, mas mandem para o meu PV. E a correção da atividade, eu vou estar mandando as respostas na próxima aula em forma de vídeo, tá? De todas as atividades que eu já passei para vocês. Para quem não tem o livro, olha aí, ó, caso você não possua o livro, tá aí a questão 4, vocês vão ler e responder. Pode ser apenas a resposta no caderno de vocês. Quem não tem o livro, copia a pergunta para não se perder, tá bom? Deixei aqui um tempinho para vocês podem dar pausa e copiar. E a questão 7, tá? A questão 7 precisa dessa imagem bem aqui, ó, para vocês poderem compreender a questão. Como não dá para enxergar, eu copiei, ó, aqui, ó, tablet. Então, tudo que está escrito aqui, eu passei para o lado de cá. Então, tá bem tranquilo. Deem pausa para copiar, para entenderem, para analisar, tá bom? No mais, beijos e queijos, até a próxima aula.